Existe algo que poucos homens têm, mas que todos desejam. Um tipo de magnetismo silencioso que não depende de aparência, status ou dinheiro, mas que transforma a presença de um homem em algo quase hipnótico. Você já viu isso acontecer? Aquele cara que entra em um ambiente e, sem dizer uma palavra, as mulheres o notam. Ele não é o mais bonito, nem o mais falante, mas há algo nele. Um peso invisível, uma força que não se explica, apenas se sente. E o mais curioso, quanto menos ele parece se importar, mais atenção ele recebe. Por que isso acontece? Porque alguns homens parecem ativar, sem esforço, um instinto profundo nas mulheres, o desejo de conquistá-los, de decifrá-los, de estar ao redor deles. Robert Greene, autor de A Arte da Sedução, afirma que os mais sedutores não são os que perseguem, são os que atraem. O que esses homens possuem é algo que vai além da aparência ou das palavras. É uma aura, uma energia que comunica, sem dizer nada, que eles são diferentes. Eles não são bons em sedução porque decoraram frases ou copiaram comportamentos. Eles se tornaram aquilo que ativa o desejo feminino, uma presença tão forte que é sentida antes mesmo de ser compreendida. Não estamos falando de truques baratos ou fórmulas prontas. O que será revelado aqui é mais perigoso. É a única coisa que, se você fizer de forma verdadeira, fará com que as mulheres te enxerguem com outros olhos. Não como um amigo conveniente, não como um homem comum, mas como uma presença inegável que provoca, desafia e atrai. E essa é a primeira provocação que deixo para você. As mulheres não são atraídas por homens que se moldam para agradar, mas por aqueles cheios de confiança e certeza do seu valor. A pergunta que você precisa responder não é como faço para ser desejado, mas sim o que estou fazendo para me tornar um homem impossível de ignorar? A resposta a essa pergunta é o início da transformação, porque a única coisa que realmente faz as mulheres te perseguirem não é sobre elas, é sobre você. Vamos entender de onde vem essa força invisível, esse campo magnético. Porque ela não nasce do acaso, ela é construída. E no próximo passo, você vai enxergar a raiz oculta do verdadeiro poder de atração. O erro mais comum dos homens que fracassam com as mulheres é começar pelo fim. Eles investem em aparência, em frases prontas, em tentar parecer interessantes, como se o desejo feminino fosse ativado por performance. Mas a verdade é brutal. O que realmente atrai uma mulher de forma instintiva não está na superfície. Está no centro do homem. Está no seu poder interno, um campo de força invisível que define sua postura, seu olhar, sua fala, até seu silêncio. Homens que exalam valor não estão preocupados em provar nada para ninguém. Eles são o que são, e isso é suficiente, porque carregam dentro de si uma convicção tão sólida que o mundo ao redor reage a isso, inclusive as mulheres. Essa convicção não nasce do ego, ela nasce da competência, da capacidade de se mover no mundo com firmeza. O Dr. Jordan Peterson enfatiza que os homens mais bem-sucedidos socialmente são aqueles que se tornam competentes, organizados e articulados, não porque querem impressionar, mas porque querem dominar a si mesmos. E esse domínio cria um efeito colateral poderoso. Ele impõe respeito, ele impõe valor. É isso que muitos não entendem. Mulheres não são atraídas por um teatro de confiança. Elas são atraídas por quem tem estrutura, por quem tem base. Pense em um castelo. Não é a fachada que mantém tudo de pé, é o alicerce. O mesmo vale para você. Se o seu alicerce interno é frágil, não importa o quão bonito você tente parecer por fora, mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. E a mulher sente isso. Ela pode não saber explicar, mas sente quando um homem está fingindo ser o que não é. Por isso, os que têm poder interno não precisam competir, bajular nem forçar presença. Eles apenas existem com tanta clareza que se tornam impossíveis de ignorar. A verdadeira sedução começa quando você entende que a mulher não é o objetivo. Ela é o reflexo, o espelho que responde à energia que você emite. E essa energia só se torna irresistível quando vem de dentro,
do domínio da sua própria vida, das suas emoções, da sua direção. Porque o homem que não controla o próprio mundo, inevitavelmente será controlado por tudo ao redor dele. E um homem controlado, reativo, desesperado por atenção, nunca será visto como alguém a ser perseguido. Então a pergunta agora não é como fazer com que as mulheres gostem de você. A pergunta real é: você está construindo algo em si que vale a pena ser desejado? Porque o jogo muda completamente quando a atração não vem daquilo que você mostra, mas daquilo que você é. E no próximo passo, vamos desmascarar o segredo de quem realmente tem esse poder. Não os que buscam agradar, mas os que têm coragem de ser totalmente autênticos, mesmo que isso assuste. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: eu sou além da média. Eu te agradeço antecipadamente. Existe algo mais poderoso do que ser admirado, ser impossível de ignorar. E isso só acontece quando um homem abandona o teatro, solta as amarras da necessidade de aprovação e mergulha em sua versão mais crua, mais real. Autenticidade não é um conceito fofo de autoajuda. É uma arma. E no mundo da sedução, ela separa os que imploram por atenção daqueles que naturalmente atraem. Um homem autêntico é perigoso, porque ele não joga o jogo dos outros. Ele cria o próprio campo de batalha, define as regras e decide se quer ou não participar. E isso, para uma mulher, é eletrizante. A maioria dos caras se molda ao ambiente como um camaleão desesperado por aceitação. Falam o que acham que ela quer ouvir, fingem gostos, escondem opiniões, adaptam até o próprio corpo para caber na expectativa alheia. Mas o que eles não percebem é que, quanto mais tentam agradar, mais se anulam. Robert Greene fala que as pessoas são atraídas por quem é misterioso, difícil de ler, que não se curva às vontades do mundo. Isso não significa ser rude nem arrogante. Significa ter uma identidade tão forte que nenhuma situação te faz vacilar. E esse tipo de firmeza é como sangue na água para o instinto feminino. O homem autêntico não precisa levantar a voz, fazer escândalo ou chamar atenção com exageros. Ele é como fogo baixo, constante, silencioso, mas inevitavelmente quente. Ele não tenta provar que é interessante. Ele é interessante porque vive de acordo com seu próprio código. Isso é brutalmente sedutor, porque é raro. A mulher sente que está diante de alguém que não se dobra, que não se esconde, que não tem medo de mostrar quem realmente é. E isso ativa nela um desejo profundo de decifrar esse enigma, de conquistar o que não se oferece de bandeja. E é aqui que a mágica começa. Quando você para de tentar ser aceito, você começa a ser admirado. E quando isso acontece, a dinâmica muda. A mulher não te vê mais como um produto. Ela te vê como um fenômeno, algo que não se explica, só se sente. Mas, para manter essa chama viva, existe uma base que precisa ser sólida: a autoestima. Porque não adianta ter autenticidade se, por dentro, o homem ainda está quebrado. E no próximo passo, vamos direto na fonte do verdadeiro magnetismo masculino. A construção interna que sustenta tudo isso. Você pode ter presença, pode ter autenticidade, pode até saber como se mover com confiança, mas se por dentro estiver vazio, tudo isso desmorona como uma fachada de papel. O verdadeiro magnetismo masculino nasce da autoestima, e não daquela que se alimenta de likes ou validação externa, mas daquela construída com suor, confronto e consistência. Nathaniel Branden, um dos maiores psicólogos da autoestima, dizia que não há valor mais essencial para o ser humano do que o senso de ser digno da própria vida. E isso é o que separa o homem que seduz do homem que implora por atenção. Autoestima não é se sentir bem o tempo todo. É saber profundamente que você é capaz de enfrentar o mundo sem se encolher. É aquela força silenciosa que se revela quando tudo desaba, e mesmo assim, você não se quebra. E o detalhe é brutal. As mulheres percebem isso, não porque você fala sobre isso, mas porque você vive isso. Quando um homem se respeita, ele transmite uma energia que diz: eu não preciso de você para me sentir inteiro.
E isso, paradoxalmente, é o que mais atrai, porque onde há segurança interna, existe espaço para a mulher desejar sem sentir que será sufocada. O homem de baixa autoestima se torna carente, grudento, exigente. Já o homem que se construiu não exige. Ele escolhe. Mas essa autoestima não nasce do nada. Ela é forjada no campo de batalha do cotidiano, a cada pequena decisão difícil que você toma, a cada treino que você completa, mesmo sem vontade, a cada momento em que você fala o que pensa, mesmo correndo o risco de desagradar. Cada microvitória constrói o senso interno de valor. E com o tempo, isso se transforma numa presença impossível de ignorar. A mulher sente que está diante de alguém que não vacila ao menor sinal de rejeição. E essa estabilidade emocional é hoje um dos bens mais raros e mais sedutores que um homem pode oferecer. Existe uma armadilha perigosa aqui: confundir a autoestima com arrogância. O arrogante grita para esconder suas fraquezas. O homem com autoestima simplesmente é. Ele não precisa convencer ninguém. Ele não está em busca de aplausos. E é exatamente por isso que sua companhia se torna tão magnética. Porque estar ao lado dele é confortável, mas também desafiador. A mulher não sente que está com um menino carente por aprovação, mas com um homem completo, e isso muda tudo. Agora pense comigo, o que sustenta essa força? O que mantém esse senso de valor mesmo quando tudo parece desmoronar? A resposta está naquilo que guia seus passos, no seu propósito. Porque a autoestima sem direção é como um navio forte, mas à deriva. E é exatamente isso que vamos explorar agora. A missão de vida que transforma um homem comum em uma figura quase mítica aos olhos femininos. Existe uma diferença brutal entre o homem que atrai mulheres e o homem que faz as mulheres quererem fazer parte da vida dele. E essa diferença tem nome: propósito. Um homem com missão não vive à deriva, não acorda sem saber o que fazer, e muito menos coloca o prazer imediato acima da construção de algo maior. Ele entende que sua vida é um projeto, não um passatempo. E esse tipo de homem se torna raro, porque enquanto a maioria está distraída, ele está investindo no que importa. E isso inclui seu corpo, sua mente, seu tempo e sim o seu dinheiro. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E esse porquê transforma um homem comum em um homem de alto valor. A mulher percebe quando ele não está ali apenas existindo, mas construindo riqueza, dominando habilidades, liderando o próprio caminho. Isso não tem nada a ver com ostentação. O verdadeiro homem de valor não precisa gritar que é valioso. Ele gera resultados. Ele tem visão. Ele faz o tempo trabalhar para ele. Enquanto outros gastam para parecer importantes, ele investe para se tornar indispensável. E esse tipo de foco, essa clareza de missão, ativa um gatilho profundo no instinto feminino: o desejo por segurança, direção e crescimento. Porque sim, dinheiro importa. Não como símbolo de status vazio, mas como reflexo de uma mentalidade de abundância. O homem que sabe gerar riqueza, seja financeira, emocional ou intelectual, é visto como um pilar. Ele não depende, ele provê. E mais do que isso, ele não usa o sucesso como muleta para seduzir, mas como prova de que ele é capaz de realizar. Isso muda tudo. Uma mulher sente quando está diante de um cara que sabe onde quer chegar, que tem metas, que está disposto a pagar o preço para alcançar o que sonha. E mais, ela sente quando ele não colocará ninguém, nem mesmo ela, acima da própria missão. E aqui está o segredo. Esse homem é sedutor não porque precisa ser, mas porque, sem perceber, ele se torna um farol em meio à mediocridade. Enquanto muitos se perdem tentando ser interessantes, o homem com propósito se torna interessante por existir em movimento constante. Ele vive com intensidade, toma decisões com estratégia, não se entrega facilmente. Isso cria um mistério, uma dificuldade, um desafio. E poucas coisas são tão viciantes para uma mulher quanto a sensação de que ela precisa provar que merece um espaço ao lado de um homem que está conquistando o mundo. Mas atenção, não se trata de frieza, trata-se de foco.
Quando você sabe o que quer, seja liberdade financeira, excelência física, poder pessoal ou influência, você deixa de ser distraído por migalhas. Você não mendiga amor, não mendiga atenção. Você cria tanto valor que, naturalmente, pessoas, oportunidades e mulheres gravitam ao seu redor. Porque, no fim das contas, a missão é o que transforma um desejo passageiro numa presença inesquecível. E é justamente por isso que, ao conquistar essa força, algo inevitável começa a acontecer. As mulheres sentem, elas percebem e começam a se aproximar. Mas aqui entra um novo desafio, talvez o mais sutil de todos, porque o homem de missão, de valor, de propósito, inevitavelmente atrai. Mas será que ele sabe lidar com essa atenção sem se perder no processo? Será que ele consegue manter sua estrutura quando o jogo vira e, ao invés de correr atrás, é ele quem precisa escolher com inteligência? É exatamente isso que vamos explorar agora. O que fazer quando elas começam a vir até você? E como manter o poder sem deixar de ser você? E se esse conteúdo abriu seus olhos para a verdade, então se prepara, porque em breve eu vou lançar algo que venho construindo nos bastidores, um material direto, estratégico, feito para quem quer dominar esse jogo em outro nível. É o meu livro digital exclusivo, A Psicologia da Sedução, com estratégias que eu não posso mostrar aqui nos vídeos. Você vai descobrir todos os segredos da mente feminina e como se tornar verdadeiramente irresistível. E se você estiver assistindo esse vídeo depois do lançamento, confere o link fixado nos comentários. Ele já pode estar disponível. Fica ligado, isso é para quem realmente quer ser além da média. Quando você se transforma em um homem de valor real, algo curioso começa a acontecer. O jogo vira, a dinâmica muda e, de repente, são elas que começam a buscar sua atenção, tentar entender sua mente, querer fazer parte da sua vida. Mas aqui está o ponto crucial. O que separa o homem que mantém essa posição dominante daquele que rapidamente a perde é a forma como ele lida com essa nova realidade. Porque atrair é uma coisa, sustentar o interesse é outra completamente diferente. A psicologia social, através de nomes como Robert Cialdini, mostra que o valor percebido está diretamente ligado à escassez e à consistência. O que é raro se torna desejável, e o que é disponível demais rapidamente perde seu brilho. Um homem que, diante da atenção feminina, perde a postura, responde rápido demais, muda sua agenda por causa dela, ou começa a agir como se tivesse ganho o prêmio, está, na verdade, cavando sua própria desvalorização. Ele troca a escassez que atraiu por uma abundância que enfraquece. O que era conquista vira rotina, o que era desafio vira tédio. O homem que permanece no centro do jogo não se deslumbra. Ele sabe que o verdadeiro poder não está em conquistar uma mulher, mas em manter sua essência apesar da conquista. Ele continua investindo em si mesmo, continua crescendo, cuidando do seu corpo, da sua mente e do seu dinheiro. Porque ele entende que o foco dele nunca foi agradar, foi evoluir. E essa continuidade no desenvolvimento cria um efeito colateral ainda mais potente. Ele se torna cada vez mais escasso, mais seletivo, mais consciente de quem merece estar ao seu lado. Se você chegou até aqui, já entendeu que atrair mulheres de forma real e duradoura não é sobre truques, mas sobre missão, estrutura e presença. O homem que elas perseguem é o que tem propósito, constrói riqueza, domina a si mesmo e vive com intensidade. E se esse conteúdo fez sentido para você, se te provocou a pensar diferente e te deu clareza, então já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual parte mais mexeu com você. E se você quer ir além, fazer parte de uma irmandade de homens que pensam como você, torne-se um membro do Além da Média. Além de vídeos exclusivos e profundos, você terá seu nome nos créditos finais, mostrando que faz parte da elite silenciosa que não assiste, evolui. Aqui a missão é crescer juntos. E esse é só o começo, meus irmãos.